Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, um dia bem ruim aí para as minhas posições. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo, imagem inscreva-se, se estiver aparecendo para você, passando o cursor do seu mouse em cima dela. Na sequência é só clicar na opção de se inscrever no canal, lembre-se de deixar o sino das notificações ativado e também de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem aqui dentro do canal. Se você deseja receber as recomendações de compra e venda no seu celular e, além disso, as carteiras de ações e também informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3 e depois eu venho falando de EQTL3, WIS3, CAN-L3, GFSA4, POMO4, depois MGLU3, ITUB4 e MRFG3. Então são os ativos que eu vou comentar nesta videoanálise. Seguindo aqui então primeiro para o Ibovespa, nós temos um dia de alta de 0,84%, ganhando um pouquinho de força aqui mais no final do pregão, então vai vindo para um fechamento acima da média. Seguimos dentro de um fechamento na verdade, de uma tendência indefinida de curto prazo, com um teto relevante na faixa dos 17 mil pontos. Então o Ibov precisa vir para cima desse patamar. Chegou a oscilar ali levemente acima da máxima da sexta-feira, gerando um sinal aqui de fundo, voltando para cima da média, confirma um pouco maior essa chance de subida na superação da máxima do pregão de hoje, que foi de 115.696, e reforça a tendência de alta se superar esse patamar aqui. O ponto negativo em relação a tudo isso que está acontecendo agora é a questão, quando eu olho para os bancos, que eu vou falar de TUB4, quando eu olho para os bancos e os bancos perdendo bastante força, BBDC4 gerando pivô de baixa, enfim, isso já trouxe um aspecto negativo antes, uma sinalização antecipada dos bancos de uma perda de força e, enfim, traz um aspecto que pode trazer o Ibovespa para baixo, mas é monitorar de perto a partir do próximo pregão, ou seja, se abre o próximo pregão, isso aqui é o gráfico de 60 minutos, abre o próximo pregão, gerando algo aqui para baixo, reforça a chance de queda do Ibovespa, mas lembrando, no curto prazo seguimos num cenário indefinido e isso consequentemente afeta as operações de swing trade. Eu estou sofrendo basicamente nas minhas decisões nas operações de swing trade, que eu trabalho muito mais dentro de tendência, né? Minha estratégia muito mais dentro de tendência, e a estratégia está sofrendo nesse momento de fevereiro e eu vou falar, logicamente, mostrar todos os resultados e na sequência também mostrar o resultado, como é que está o resultado nesse mês, como é que foi o resultado no mês passado, enfim. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Índice futuro, então, entre ali as médias, no gráfico diário, indefinição completa aqui também no gráfico diário. Gráfico de 60 minutos também basicamente indefinido, porque vem aqui embaixo, já na lateralização, em vez de continuar caindo, abre para cima, em vez de parar ali, gerar um topo, em vez assim, né? Um ponto que poderia gerar um topo e favorecer a operação de venda, não fez isso, veio para cima, está brigando aqui com essa outra congestão. Fato é, para o próximo pregão, abriu acima da máxima de hoje, principalmente dessa região aqui, ó, região ali por volta dos 116.575. No mínimo, para cima dos 116.260. No mínimo, para cima desse patamar aqui. Abriu para cima dessa região, passou a gerar fundo ascendente acima dos 260, dá para arriscar alguma operação na ponta compradora pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, através justamente de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. Ficar atento na região dos 575. Se a abertura for mais para cima e gerar, ou durante o próximo pregão, gerar sinalizações de alta já acima dos 575, melhor ainda, significaria dizer que os compradores estão fortes dentro do pregão, favorecendo mais operações na ponta compradora. Por outro lado, dentro do que eu acabei de falar no Ibovespa, se abre caindo aqui para baixo dessa lateralização, que vai dar para ver bem no gráfico de 10 minutos, uma sequência aqui de fundos anteriores, ou seja, abre mais forte para baixo desse patamar e passa a gerar topo descendente abaixo da região que vai de 115.885 a 115.780, essa faixa aqui de pontos, principalmente abaixo de 885, fica mais para se trabalhar na venda, topo descendente ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje de alta, dólar ainda permanecendo dentro de uma tendência de alta de curto prazo, bate aqui, mas está dentro de uma movimentação de correção.
dessa tendência de alta, por enquanto se sustentando em cima do patamar de suporte, não girou ainda o sinal de fundo, está dentro ainda do movimento de baixa, apesar do dia de alta de 0,69% nesse momento. Quando falo movimento de baixa, porque gerou um movimento de subida, fez essa máxima e basicamente tudo que tiver aqui dentro fica mais para um cenário de correção, onde a resistência mais forte para o dólar fica na faixa dos 4.353,5 a 4.359. Zona de resistência mais importante pelo gráfico diário. Mas importando aqui para a operação de day trade, o dólar está fazendo uma leve correção, abriu subindo, porque já veio para cima, olha só onde o dólar veio para cima. Veio para cima desse patamar aqui que é resistência, deu uma parada, volta para cima, está vindo dando mais uma pequena parada aqui. Se a gente traçar uma linha aqui para trás, vai ver que é uma região de fundo anterior que gerou topo aqui nesse patamar, não necessariamente topo, né? Abriu com gap de baixo, mas tentou subir, bateu aqui, deixou essa sombra, tentou subir na hora seguinte, bateu aqui, gerou essa sombra, que significa dizer topo lá no gráfico de 10 ou topo no gráfico de 15 minutos. E aqui agora está em cima dessa região. Se abre aqui para cima do patamar de 4.332,5 e passa a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima desse patamar, vai aumentar a probabilidade de buscar aquele nível ali de resistência, que é na faixa ali dos 4.349,5 a 4.353,5. Aumentará essa chance. Por outro lado, abriu para baixo, principalmente desse nível aqui, ó, uma região que vai de 4.324,5 a 4.322, veio para baixo desse patamar, passou a gerar sinalização de topo descendente abaixo dessa região, vou pegar aqui o gráfico de 10 minutos, vem para baixo dessa região aqui, passa a gerar topo descendente, mais para buscar a operação na ponta vendedora. Abriu para baixo, não ganhou muita força para baixo, já reverteu para cima, passou a gerar fundo ascendente acima do patamar aqui de 4.330, 4.331, fica mais para se buscar justamente a operação na ponta compradora, ou seja, para baixo e volta aqui para cima, anulando esses topinhos descendentes aqui do G10, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, PTR4 pregão de hoje, apresentando aqui uma leve alta de 0,27%. A ação está dentro de um movimento de correção, chegou ali nas médias, não chegou a fechar o gap, ou seja, mas está trabalhando acima da região dos 29,30, mínima de hoje 29,31. Superação da máxima de hoje é uma das alternativas de arriscar uma compra, apesar de ser um candle com um tamanho que o tamanho do stop, a projeção desse stop ficaria ali basicamente no 1 para 1 da máxima do topo. Seria basicamente isso a entrada. Então tem um risco um pouquinho maior essa operação, mas ainda dá para avaliar essa entrada a partir do próximo pregão, se superar essa máxima que eu estou olhando para o gráfico de 60 minutos. Se estender um pouco mais para baixo, ainda encaixaria, ainda daria para se buscar essa entrada através de um fundo ascendente, através da nova tendência de alta. Agora o que seria realmente ruim é ver Petro abaixo da região dos 29,30 ou mesmo fechando um pregão para baixo dos R$ 29,13. Vale 3 dias forte para cima, alta de 4,2%. Está dentro do leilão de fechamento, tanto Petro quanto Vale, enfim, até a variação do Ibovespa que eu comentei aqui, uma alta de 0,84%, pode alterar após aí a saída do leilão de fechamento dos ativos. Então Vale, ponto favorável, vamos ver se ela vai conseguir fechar acima, R$ 53,07 o fechamento do gap de baixa completo e ela está acima desse patamar. Se fechar acima dessa região, gera ainda mais força. Para quem já entrou comprando aqui, mesmo dentro de um contexto de indefinição, já trabalharia fácil com stop abaixo dessa mínima. Dentro de um cenário de indefinição, depois desse candle de força. Se voltar para baixo dessa mínima aqui, ou seja, para voltar para baixo de 51,62, já desconfiguraria a expectativa de alta gerada por esse pregão. Então, por esse motivo, trabalharia com stop mais curto. E ficaria atento, logicamente, nos próximos pregões para aquela famosa região dos R$ 53,30 a R$ 53,80, zona de resistência. Para quem for abrir compra aqui, ainda está dentro de um cenário de indefinição, vindo para um rompimento ali basicamente da linha de tendência de baixa desses dois topos e trazendo essa expectativa para cima. Qual o cenário que eu mais me interessaria para buscar operações de compra? Fundo ascendente já acima dessa região aqui, no mínimo acima dos 53,30, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário. Seguindo para Equatorial EQTL3, temos aqui um pregão aqui de alta de 1,19%, a gente segue comprado nessa posição, nessa ação, e stop reposicionado agora para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, o stop ficando aqui em R$ 25,86, stop reposicionado para EQTL3.
Por outro lado, as outras 4 posições que eu tinha, todas elas acionaram stop, mesmo sendo stop parcial, acionaram stop no pregão de hoje. Vou mencionar cada uma delas. Primeiramente o ICE3, que o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle aqui. Acionou o stop e um stop parcial, a entrada foi nesse candle aqui, depois de não ter evoluído, não ter conseguido gerar nova máxima, perdesse a mínima ascendente aqui seria minha saída, mas o ativo terminou permanecendo acima da média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, se romper aqui para cima, daria para arriscar essa entrada? Dá, botando o stop pela volatilidade, se romper aqui essa região dos 16 e 11, daria para arriscar uma nova compra na WIS3 a partir do próximo pregão. Essa operação da WIS3 gerou aqui uma perda de 1,07%, isso representou no capital total uma redução de 0,13%, visto a alocação ali na faixa de 12% do capital total nesta operação. Depois disso foi a CAN-L3, também gerou saída parecida, né? Gerou tentativa de subida aqui para cima na média, volta para baixo, fica aqui patinando na média já de forma lateral. Então a saída nesse papel aconteceu na perda da mínima do pregão anterior, ou seja, ao oscilar abaixo. Mesmo se eu tivesse deixado um pouco mais para baixo, teria acionado também a saída dessa operação, a saída ali ao perder 9,04. Essa operação da CAN-L3 gerou aqui uma perda de 1,74%. Isso representou uma redução de 0,24% do capital total, a saída dessa posição da CAN-L3, que também ficou manteve o seu cenário um pouco mais de indefinição. Rompimento aqui dessa região seria um pivôzinho de alta, seria uma das alternativas também de se poder buscar uma compra trabalhando com stop na volatilidade do papel. É um risco um pouquinho maior, mas ainda seria um encaixe no sentido de superação da máxima da semana anterior, ou seja, dos R$ 9,30 em CAN-L3. GFSA 3, saída da posição comprada, fechou abaixo da média, stop foi reposicionado para baixo dessa mínima, acionou a saída, se não tivesse colocado o stop aqui, teria acionado o stop lá, na verdade o stop era aqui embaixo, teria acionado também esse stop. Essa operação da GFSA 3 proporcionou uma perda de 4,29% e isso representou uma redução de 0,34% no capital total. E por último, POMO 4, que perdeu essa mínima aqui, rompeu essa máxima, bateu ali, veio aqui para cima, gerou um sinal no gráfico de 60 minutos, que seria aqui um fundo ascendente, veio aqui em cima, abriu, quando abriu aqui em cima e não ganhou força, inclusive para cima desse patamar, se perdesse essa mínima, tecnicamente é um sinal de topo duplo. É um sinal de mudança da tendência do intraday e é um sinal de perda de força justamente na região ali da resistência, porque já tinha testado uma vez e voltou a subir. Aí voltasse essa perda aqui, aumentaria a chance de poder ter algo para baixo. Não necessariamente que vai ter algo para baixo, mas aumentaria essa chance e, consequentemente, eu reposicionei o stop aqui, deixando o stop mais curto abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. Essa operação trouxe aqui uma perda de 1,66%, capital total menos 0,17%. Como é que está, então, o resultado do mês que está sendo ruim para as minhas recomendações? 5,38% foi em janeiro e esse mês 2,97% no ano, 2,29% ainda. Quando fala ainda, é considerando que o IBOV no ano está ali com a leve queda de 0,26%. Então, mês mais negativo, o mês de coincidência não, mês de fevereiro do ano passado também foi um mês mais negativo e o mês de janeiro do ano passado também foi um mês melhor, como aconteceu nesse ano. Não necessariamente que os próximos meses vão ser da mesma forma, ou que esse mês vai terminar também da forma como está. Depois de POMO 4, falar agora aqui de MGLU3. MGLU3, pregão de hoje, olha a alta da MGLU3, alta de 5,52%, ativo que fez um movimento forte para baixo, anulou sua tendência de alta, conseguiu vir aqui para cima da média novamente, gerou um candle de reversão em cima desse patamar. Para quem estava comprado em termos de botar o stop abaixo da mínima do pregão anterior, ao testar esse patamar, o ativo abriu forte aqui para cima. Até já recebi perguntas dentro das lives do Radar do Mercado, falando assim, possibilidade de venda na MGLU3, ou seja, o MGLU3 é um dos ativos piores para se trabalhar na ponta vendedora. Por quê? Porque o cenário de prazo acima é mais alinhado para cima. Então, ou seja, a chance de ter algo realmente muito forte para baixo, como até aqui aconteceu, é muito baixa em cima desse papel. Em termos de para quem está comprado no ativo, trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 57,14, se essa compra for uma compra de curto prazo. Para quem está de fora, no meu caso, eu aguardaria uma correção desse último movimento de subida e a partir
daí planejaria uma compra de fundo ascendente em cima desse ativo. Itube 4, até mesmo para quem fez essa compra de rompimento aqui, já tem 1, 2, 3, 4, 5, rompe no quinto candle, geralmente eu evito esse tipo de entrada, eu prefiro justamente aguardar, mesmo que o ativo vá mais um pouco para cima, aguardar um pullback do preço para tentar pegar uma melhor relação risco-retorno. Itube 4, pregão de hoje, queda de 0,95%, então um papel que vinha aqui retomando sua tendência de alta de curto prazo, eu cheguei a falar a questão dos bancos, retomando sua tendência de alta de curto prazo, fecha aqui, em vez de se sustentar acima dessa região que voltou para cima, que eu falei assim, ó, se esse ativo voltar aqui para cima desse patamar, passar a gerar fraqueza aqui, gerar fundo ascendente ou pivô de alta, ok, para buscar a operação de compra. Mas o ativo vai lá, volta para baixo do gap, volta para baixo da média, permanece abaixo da média, por enquanto apontando para baixo. Inclusive o BBDC4 já perdeu a mínima aqui, que era da tendência de baixa anterior. Então segue um cenário um pouco mais negativo, olha lá no gráfico semanal. O melhor, a região mais interessante para se trabalhar a compra é justamente acima dessa região aqui, que seria no mínimo ali para cima da região dos R$ 34,61. Fundo ascendente, pivô de alta na Itube 4. Então, cenário mais negativo. Pode gerar fundo ascendente? Pode. Fechando acima desse patamar, um fundo ascendente. Encaixaria a entrada para mim? Ainda não, por conta do gráfico semanal, que não estaria alinhado dentro da minha metodologia. E MRFG3, que terminou o pregão de hoje com alta de 7,64%, rompendo essa máxima aqui, ou seja, ativo gerando pivôzinho de alta no gráfico semanal, então ativo forte para cima. Inclusive até coloquei na carteira semanal, essa semana, pena só que abriu lá em cima, né? E aí a entrada vai lá em cima. Mas é um ativo que, para quem tiver interesse, tem aqui uma análise especial desse papel. Tem uma análise especial aqui no canal, que fala desde o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, falando do cenário como um todo desse papel. Passou ali por uma tendência de baixa, mas basicamente retomando sua tendência de alta quando ela rompe todos os topos aqui para cima. Dentro desse contexto atual para compras de swing trade, o que seria uma das possibilidades interessantes? Retorno do preço e fundo ascendente acima da região de topos anteriores e do gap de alta do pregão de hoje, que foi de 11,65, já é um ponto de suporte. Outra situação de entrada seria o papel ficar aqui de lado, a média vai se aproximando e gera ali um pivô de alta, ou seja, como se estivesse fazendo aqui ou uma bandeira de alta ou uma flâmula para buscar uma compra de rompimento para cima, seja de um fundo ascendente ou principalmente de um pivô de alta. Outra alternativa de entrada aí em termos de swing trade. E para quem já está comprado no swing trade nesse papel, pode ficar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo aí dos R$ 11,95. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.